Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, e vocês podem me chamar de Brups. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Como vocês já estão cansados de saber, eu sempre fui uma pessoa muito forte, desde que eu era petica. Mas vocês sabiam que eu também era a segunda mais alta da minha turma inteirinha? Só que eu nem sempre fui a mais forte e mais alta. Por incrível que pareça, no jardim, eu era uma das menores da sala. Mas quando eu cheguei lá, nos meus 6 anos, eu tive um boom de crescimento que assustou todo mundo da minha família. Só pra vocês terem uma ideia, essa foto aqui foi da minha viagem de formatura do 5º ano. Eu tinha 9 anos aqui. Dá pra perceber que eu era comicamente mais alta do que todo mundo. E naquela época eu também não era a mais bonitinha da sala. Isso meio que atrapalhava algumas coisas da minha vida da escola. Quando tinha a festa junina ou algo que era obrigatório ter um par, nenhum menino da sala aceitava ser meu par. Porque eles sabiam que quem fosse meu par ia virar motivo de chacota pro resto do ano. Então era sempre que ficava sem par. Ou eu acabava sendo par do menino que nenhuma menina queria dançar com. Os dois excluídos por todos. Mas um dia eu cometi o erro de pedir pra professora pra ela mesma arrumar um par pra mim. Já que ninguém aceitava e eu não queria ser deixada de fora de novo. E sabe o que ela fez? Meninos, quem quer fazer par com a Bruna? Aquilo foi tão vergonhoso pra mim. Eu tive vontade de sumir. Alguns meninos riam, outros apontavam pra um amigo oferecendo ele, enquanto o garoto desesperado falava que não queria. Acho que aquilo foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. Na minha sala, as pessoas mais altas eram 3 meninas, e eu era a segunda. Só que o que me diferenciava delas é que elas eram apenas altas, mas em sua personalidade, elas eram delicadas, fofas, bem afeminadas. Só que eu era alta e bruta. Muito bruta. Era papo de eu bater na mão de alguém sem querer machucar ela, de eu rir e dar uns tapinhas no braço da pessoa e ficar vermelho. E isso gerava alguns problemas com os meus amigos de classe. Eu nunca machuquei ninguém por maldade. Todas as vezes que eu feria um dos meus amigos, sempre era um acidente. Ou porque alguém se meteu na minha frente na hora de alguma atividade física, ou porque eu não conseguia segurar a minha força em alguma situação e acabava machucando alguém. Quando a gente tinha educação física, a aula era algum esporte que teria uma grande possibilidade de eu machucar alguém, tinham crianças que protestavam contra eu entrar na quadra, porque eles sabiam que eu poderia machucar algum deles. Eu não julgo também, né? Se eu visse uma pessoa desse tamanho correndo na minha direção, eu acho que eu também temeria pela minha vida. Mas isso me machucava muito. Eu queria brincar com todo mundo, mas eu tinha noção da minha força e eu nem sabia como controlá-la. E às vezes os protestos eram tantos que eu mesma falava que eu não ia jogar e ficava sentada no banco. E quando o professor insistia pra que eu jogasse, e né, eu acabava machucando alguém, todos da turma me cercavam, apontando os dedos na minha cara e brigando comigo. Você machuca todo mundo! Você sempre acaba com as brincadeiras. É um saco ter que dividir a quadra com você. E lá ia eu sentar no banco de novo. A minha mãe já até foi chamada na escola pra conversar sobre mim, porque algumas mães foram lá pra reclamar que os filhos delas estavam chegando roxos em casa. Eu estudava naquela escola desde minha época de infância. Todo mundo me conhecia. Eles sabiam que eu não fazia por maldade. Eles sabiam que eu dava o máximo de mim pra segurar a minha força. Mas mesmo assim, muitas das vezes, eu era tratada como um monstro que machucava os outros porque eu queria. Sendo que toda vez que eu interagia com alguém e essa pessoa falava um ai, eu ficava desesperada, pedia 1000 desculpas e tentava ajudar da melhor forma possível. Mas não era o suficiente. Tinha um grupo de mães nessa escola que me tratavam como se eu fosse um marginal. Eu lembro claramente de um dia ir brincar na casa de uma amiguinha minha, que era filha de uma dessas mães. E, sério, de 5 em 5 minutos, ela ficava passando na porta e olhando pra ver o que a gente tava fazendo. Sabe o que a gente tava fazendo? Brincando de Barbie. Só! Mas toda vez que ela passava na porta, ela perguntava: tá tudo bem, filha? Tudo sim, mamãe. E ela me olhava com um olhar frio e vazio e ia embora, pra logo em seguida voltar de novo. Um dia, com essa mesma amiguinha, a gente tava brincando na piscina de plástico dela e eu não lembro o que houve, mas eu acabei machucando ela de alguma forma. Eu acho que eu me mexi de algum jeito e acabei batendo nela. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que essa menina começou a chorar e a mãe dela em um segundo apareceu do nosso lado, desesperada, grudada na filha dela, perguntando o que tinha acontecido. E quando ela apontou